Boa tarde, pessoal. Aqui estamos com mais uma palestra no GoRN. Esse é o Pong, e a gente está aqui com o Cristiano Torreão, que vai falar, ele fala melhor do que eu sobre o currículo dele, então ele vai se apresentar mais. Estou aqui só em nome do Pong para agradecer você ter aceitado o convite da nossa palestra aqui, né, de se apresentar. E agradecer também a todo mundo que está aí participando no chat, tá nas redes sociais. Então, em breve, nós vamos colocar aí um form para quem quiser receber o certificado de participação. E o palco é seu. Arrasa aí, que eu sei que Ô, Kleber, você arrasa sempre. primeiro eu quero agradecer o convite de todos os organizadores desse evento maravilhoso. Eu recebi esse convite já tem um tempo, né? E depois que eu descobri do que se tratava, eu fiquei muito interessado realmente em estar aqui para dividir um pouquinho da experiência que eu tenho adquirido aí nos últimos 7, 8 anos, né? Foi quando eu comecei a me envolver com a localização de jogos efetivamente. Obviamente que o meu primeiro game dublado, meu primeiro trabalho de dublagem foi lá em 2012, quando eu dublei o League of Legends, onde eu fiz dois personagens, o Jarvan Quarto e o Nocturne. E ali eu já comecei a me apaixonar pelo universo game. Então, eu quero agradecer muito o convite, obrigado pela apresentação. Por E vamos nada. conversar. Eu vim trazer, na verdade, um grande bate-papo com a turminha que vai interagir comigo aí no chat. Bacana. Né? Eu quero, na verdade, tirar as dúvidas dos desenvolvedores em relação a como eles entendem esse processo de localização, até mesmo na hora de desenvolver os seus jogos e como eles lidam com isso, né? Tentar trazer um pouco mais de uma experiência mais profissional a isso, para ajudá-los a trazer a experiência do AAA, quando a gente fala um jogo AAA, um jogo com profissionais de alto nível, né? Uhum. Tentar trazer isso para os desenvolvedores no Brasil para que eles possam sempre estar à frente, né? E melhorar cada dia mais. Bacana, então já vou aproveitar antes de sair do palco, dar só deixar aí uma deixa assim para você sobre algumas pessoas têm dúvidas sobre localização, que seria localização em jogo. Então, como a gente está aqui com um público que também ainda não é dev, mas quer entrar na área, e eu percebi quando a gente falou sobre localização, as pessoas veem muito a parte física, né? Localização é o ponto comercial, digamos assim. Então, já vou deixar aqui para você já explicar para quem quer entrar na área de jogos o que seria localização e, né, em jogos. Já deixo essa oportunidade aí, essa abertura. O palco é seu, no final eu volto. Você quis dizer que as pessoas pensaram que eu ia falar Não, é sobre pessoas que não são localizações? não, pessoas que não são da área de jogos não sabem. Quem é da área sabe. Quem é da área Ah, sabe. entendi, claro. Entendeu? Quem é da área entende perfeitamente o que é localização. Mas como o nosso evento também tem pessoas que estão interessadas em entrar na área de jogos, mas ainda não entendem bem, aí só uma iniciação. É. Bom, vamos lá então. Localização de jogos. É onde o jogo está? Não, não é onde o jogo está. Entendeu, gente? Quando o desenvolvedor cria um jogo, né? Ele geralmente esse jogo tem uma história, tem um motivo de existir, ele tem um enredo, ele tem personagens que possuem características, possuem poderes e possuem personalidades, né? E aí esses personagens dentro do jogo, se esse jogo, se for o caso, eles vão dialogar dentro do jogo e essas falas vão ser ditas, né? As falas, o áudio, a conversa, né? O que acontece? Quando ele desenvolve esse jogo, ele desenvolve no idioma. Geralmente, o desenvolvedor ele desenvolve o jogo no inglês ou no país de origem dele, né? E aí, o que é a localização? É você pegar esse produto pronto, desenvolvido, pegar o idioma original dele e sair traduzindo para outros idiomas. Para quê? Para que
por exemplo, no Brasil, quando a gente dubla um game, quando a gente localiza um jogo, ele chega no idioma original, nós estudamos toda a história, todo o material que o desenvolvedor manda para nós, né? E nós começamos a desenvolver as traduções desse jogo. Então, traduzimos todo aquele material que chegou em áudio e geralmente também numa planilha de texto. Nós pegamos todos esses textos e traduzimos, localizamos para o Brasil, adaptamos esses textos para o nosso idioma, né? Então, a localização de jogos é nada mais nada menos do que você pegar todo o material de áudio de um game falado, né? Obviamente, se só forem trilhas musicais, ele não precisa ser localizado. A música é universal. Mas no caso das falas, nós temos que fazer esse trabalho de traduzir, adaptar o texto. Para quê? Para que o jogador brasileiro, quando jogue o jogo, ele possua o quê? Uma maior imersão. É por isso que o título dessa palestra é Localização é imprescindível para a imersão. Nós temos aí pesquisas e dados nos últimos anos onde 75% dos jogadores eles preferem o jogo localizado, né? E eles falam mesmo que para pagar R$ 200 num título, esse título tem que estar localizado em português para que a imersão seja completa, né? Então, localização é isso, Clébia. Para todo mundo que está assistindo aí a live, não é o local onde a gente vai jogar, simplesmente é muito maior do que isso, na verdade. Pegar todo aquele universo que está em outro idioma e trazer, no caso, para o idioma do português, que é o meu maior objetivo nos últimos anos. Eu tenho trabalhado diretamente com isso, né? E eu comecei assim a desenvolver esse meu lado de diretor, né, de dublagem e localização de jogos, né? A gente fala dublagem porque a gente utiliza atores, né? Eu acredito muito que os atores de voz eles dão um brilho todo especial para quem? Para o resultado final do jogo. Eles dão uma ideia de interpretação que uma pessoa normal não dá. Então, quando começou a localização de jogos no Brasil, nós começamos a buscar nos dubladores brasileiros essas vozes, porque eles são muito plurais. Pô, nós temos profissionais maravilhosos. Ao longo dos anos eu trabalhei com todos eles e tem sido uma experiência fantástica, né? Dito isto, em 2013 eu dirigi meu primeiro projeto, que foi o Batman Arkham Origins, e depois de ter dublado o LoL, eu tive a noção exata da dificuldade que é localizar um jogo que vem em outro idioma. Por quê? Eu comecei a detectar alguns problemas, né? E uns problemas que nós, quando formos desenvolver os nossos jogos brasileiros, eu quero tentar explicar para vocês que é importante que os desenvolvedores possam prestar atenção na questão da documentação dos seus jogos. O que eu falo? Quando eu falo documentação, quando o Cristiano Torreão fala em documentação, gente, ele está falando de quê? Ele está falando de, por exemplo, você cria um jogo no mundo de Orion. Estou falando um lugar subjetivo. E aí lá em Orion tem um super-herói chamado Zezinho. Então o Zezinho tem o poder tal, e ele é de uma linhagem de extraterrestres tal, e ele tem uma origem tal, Y. Enfim, toda a história do personagem, ela é muito importante que ela seja documentada na hora de desenvolver o game. E todo game tem esse lado de desenvolvimento, né, que é a base dele. Para você partir para a programação e etc., você tem uma boa história, uma grande história, e você tem que o quê? Fazer com que aquele teu personagem crie vida, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento de desenvolvedores nacionais,
eu sei que existem muitas barreiras, porque o objetivo do desenvolvedor nacional é colocar geralmente o jogo dele no mercado, né? E aí ele cai nessa questão, poxa, mas como é que eu vou fazer para o meu jogo ir para o mercado mundial? Eu preciso que esses personagens tenham vida, que eles falem e que sejam atores, né? Muitas pessoas não levam muito a sério essa questão do áudio, né? Da localização, da voz original, né? Da criação. Não levam muito a sério. Eu tenho visto isso ao longo do tempo também no audiovisual, quando eu vejo produtoras de audiovisual fazendo animações ótimas, com traços maravilhosos e não investem na questão do áudio. E isso realmente é impactante no resultado final, né? Então eu acho muito importante deixar esse recado aqui para todo mundo que está desenvolvendo jogos, para que eles realmente passem a dar uma importância, né, ao áudio. O áudio ele é fundamental. E a gravação das vozes, a escolha das vozes. Como eu vou escolher as vozes? Uma vez criada toda essa documentação, é muito importante que o desenvolvedor ele traga para dentro do projeto um diretor artístico, uma pessoa que tenha experiência, que possa contribuir na criação desse elenco que vai fazer a localização do seu jogo. Se for um desenvolvimento de um produto nacional, a galera, os atores que vão fazer as vozes dos personagens. E é muito importante encontrar profissionais. Por quê? Todo desenvolvedor ele quer colocar o produto dele no mercado. Se ele não profissionalizar todas as etapas, por mais que eles sejam desenvolvedores iniciantes e etc., mas se ele não olhar para o áudio com muito carinho, ele pode comprometer o resultado final. Não adianta você ter um jogo maravilhoso com um áudio problemático, com um áudio não imersivo, gravado por pessoas inexperientes que não conseguem realmente interpretar as personagens com a personalidade e o briefing lá escrito na documentação, né? Então, o meu trabalho como diretor artístico, nesse caso, é justamente dialogar com o desenvolvedor, com a empresa desenvolvedora, com o setor responsável dessa empresa, dialogar com eles, estudar bastante a história desse game, né, desse jogo, para depois a gente partir para a escolha das vozes, a escolha do ator que vai dar vida àquilo, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui da Cândida, né? É necessário ter formação em letras e tradução para trabalhar com isso, em estúdios e cursos especializados são suficientes? Assim, é muito importante que a pessoa saiba o idioma do português para poder traduzir de outro idioma para, né, para cá, né? Então, geralmente, as empresas de tradução e localização elas procuram um profissional nesse perfil, Cândida. Agora, curso especializado, eu não sei te dizer, porque eu sou da parte artística, né? Eu não sou da parte da tradução. Eu sou o profissional que já pego a tradução, e aí, a partir do momento que eu pego aquela tradução, eu vou fala por fala, vendo se aquela tradução condiz com o quê? Com o briefing que está naquele documento. Porque, geralmente, esses documentos chegam para nós, ô Cândida, respondendo a você, numa planilha de Excel, onde você tem o nome desse arquivo, o código dele para que o jogo entenda, ele depois vai ser nomeado, o arquivo de áudio vai ser nomeado com aquele código. Você possui o texto original no idioma original e depois você possui o que? A tradução. Junto disso, você também, geralmente, e eu aconselho que os desenvolvedores se preocupem com isso, vocês têm que colocar uma observação para orientar o diretor de estúdio, o diretor artístico, qual a intenção daquela fala. Porque quando a gente fala de voz original num produto desenvolvido aqui no Brasil, a gente não tem referência. Mas quando a gente tem a localização de um produto que vem de fora, a gente tem uma referência auditiva. Mas quanto mais informação você tem nessa documentação, você consegue fazer um trabalho de localização mais próximo, mais perto do objetivo do criador original, entende? Sobre cursos especializados na área.
você tem cursos para atores profissionais, para o voice acting. Agora, para tradução, eu não conheço um curso para poder te indicar, entende? Então, os jogadores, quando vão entrar nesse mundo da dublagem, eles vão acompanhar um jogo dublado. Se você coloca uma voz sem emoção para falar uma fala, por exemplo, do Guilherme falou, pelo rei, era uma voz lá do LOL e tal. Se você não der a intenção correta, você acaba, né? Se você bota um cara falando, pelo rei, o cara está sem empolgação, o cara está sem interpretação. E isso compromete efetivamente o quê? A imersão daquele jogador. Aquilo já quero, não, esse cara não está falando de verdade, né? Então é muito importante que haja todo um contexto a ser seguido no projeto, e esse contexto ele é entregue a nós, que vamos fazer a parte artística, pelo desenvolvedor. E é por isso que é muito importante que o desenvolvedor, desde o início dos projetos, já se prepare, né? Se o seu projeto tem falas, já se prepare para que essa documentação esteja pronta para a hora da gravação. Aí você vai me perguntar, poxa, mas eu quero desenvolver o meu jogo em inglês, porque eu quero botar lá na Play Store, eu quero botar na Apple Store, eu quero que o meu bichinho lá do jogo fale em inglês, mas eu também quero português. Você pode optar por localizar primeiro em inglês e depois fazer uma dublagem em português, né? Ou você pode criar a voz original em português e depois fazer a localização para o inglês. Não importa. O importante é vocês saberem que é possível realizar esse trabalho, que não é inviável, como muitas pessoas acham. Muitas pessoas não trabalham com os profissionais da área por acharem pessoas inatingíveis. Nós não conseguimos falar com essas pessoas. Eu sou diretor da Radioativa Produtora, que é a Radioativa Game Sounds, né, que criou a Radioativa Game Sounds, que vem ao longo desses últimos 10 anos realizando trabalhos fantásticos na área de localização. E nós temos uma tradição, né, através do nosso diretor lá, o Marcelo Figueiredo. Ele é o nosso idealizador, é o cara que viu nesse mercado realmente uma oportunidade lá em 2007, 2008, né? Ele já vem trabalhando nisso há muito tempo. Nós temos prestigiado muitos desenvolvedores nacionais, propiciando a oportunidade deles terem os projetos deles abraçados por nossa produtora, para que eles possam realmente colocar no mercado de uma maneira efetiva e profissional, né? O Iago está perguntando, boa tarde, é uma dublagem em jogos. Durante alguns anos estudei a evolução da narrativa esportiva em jogos das séries FIFA e PES. Mesmo quando comparado com o trabalho feito em outros países, o nosso jeito é original e diferenciado. Até que ponto vai a liberdade em adaptar? Cara, a adaptação, ela é fundamental. Ela é feita na hora da tradução e dentro do estúdio, muitas vezes. Por quê? Porque às vezes vem coisas escritas e ditas lá fora que não fazem sentido algum para a nossa realidade, para a nossa vivência por exemplo, FIFA. A gente fala de futebol. E o que seria do futebol brasileiro sem muitas gírias, sem muitos gritos diferentes, sabe? Eu tive a oportunidade de dirigir a parte do FIFA Street em 2019, inclusive foi o último trabalho presencial antes da pandemia. Foi uma gravação para a franquia FIFA, né? Onde nós fizemos todas aquelas vozes de fundo dentro do estádio lá no Street, dentro dos ginásios do Street, né? Então todas as vozes da etapa do Rio de Janeiro foram gravadas, foram dirigidas por os vozerios, foram dirigidos por mim. E eu amo futebol. Quando eu peguei o texto, quando eu peguei as traduções, e a gente estava com acompanhamento do pessoal da EA lá em Madrid, né? E foi muito divertida essa sessão. Nós juntamos vários atores num grande estúdio em São Paulo, né? Para vocês terem ideia, foram 4 microfones, né, nos cantos da sala. A sala era um quadrado e ficaram 4 microfones
direcionais. Em cada microfone eu coloquei 2 atores, duplinhas de atores, né? E aí a gente começou aquela brincadeira, né? Passavam as imagens do jogo, né? E aí as pessoas que estavam na arquibancada eram esses atores. E como é que a gente fazia? A gente pegava trechos, né, cinemáticos, né, daquela imagem do jogo acontecendo, de um jogo simulado acontecendo, e quando eles queriam que o público reagisse com o que estava acontecendo na imagem, eles mandavam lá no briefing, olha, nesse trecho que vai de 0105 até 0155, ou seja, 50 segundos, nesse trecho eu quero que você coloque a torcida interagindo com, com o que está acontecendo na quadra no jogador X, no jogador de short azul. Aí estava lá no briefing, nós queremos reações do público aos dribles do jogador de shortinho azul. E aí eu explicava isso para os atores, falei, galera, é o seguinte, o jogador de azul ele vai dar uns dribles ali, ele vai fazer o gol depois no final. Vamos dar uma olhadinha, né? E vamos ver, vamos reagir ao que está acontecendo, porque tem aquilo da torcida, vai, dribla, aê, corre, toca a bola, sabe? Então tem toda essa questão da torcida no ginásio incentivando, e a gente tinha que recriar esse ambiente, né, lá na gravação. E aí, gente, funciona assim, né? O texto veio lá de fora, né? Aí o tradutor traduziu as instruções que eles queriam para aquelas cenas. Eu li atentamente cada instrução, orientava claramente para os atores o que cada um deveria dizer e em que momento. É um trabalho que leva horas, gente. Vocês não pensem que é um trabalho simples. Eu lembro que a gente levou umas 6 horas de estúdio ininterruptas, né? Fazendo várias cutscenes, né? Várias cutscenes. E tudo nessa vibe do FIFA, né? Então vai fazendo e tal. Então, toda a documentação, quando eu digo que uma grande empresa como a EA, né? Como as grandes empresas desenvolvedoras, como a Blizzard, né? Elas nos entregam uma documentação vasta, né? Uma documentação polpuda, né? Eu costumo dizer que quanto mais informação para a direção artística nós tivermos, melhor é o resultado. Por isso que eu falo que as empresas, as grandes desenvolvedoras de games AAA, elas se preocupam demais, elas têm departamentos específicos para isso. Não só para a criação dos sons, né? Quando elas não têm esse departamento, elas se juntam a produtoras, por exemplo, a Radioativa Game Sounds, o nome já diz. Ela é uma produtora que a gente fornece para os clientes desenvolvedores não só a possibilidade deles terem uma criação personalizada de trilhas sonoras, de efeitos especiais, toda essa criação de ambiente de um game, quanto também a criação das vozes, né? Então, esse trabalho é um trabalho que precisa ser olhado de outra forma pelos desenvolvedores brasileiros. E por isso que eu tô aqui insistindo tanto nessa tecla, né? O público, ele prefere uma imersão no nosso idioma, a grande maioria, né? E é isso, sabe? O nosso trabalho é um pouquinho diferenciado, Iago, justamente pelas características do brasileiro, a irreverência do brasileiro e a criatividade, cara. Eu acho que nós somos muito criativos e nossos atores são muito competentes, cara, nesse universo de localização, entende? E acho que isso realmente é um diferencial. Nos últimos anos, eu tive o prazer de trabalhar com projetos como Outriders, por exemplo. Não sei se vocês conhecem. O Outriders teve uma característica bem peculiar. Por quê? Nós tivemos muita localização que nós chamamos, né, no nosso linguajar de localização, de sound sync. Aí você vai me perguntar, mas o que é sound sync na localização? Bom, o áudio vem num tamanho, a fala vem num tamanho, e nós, atores brasileiros, temos que colocar essa fala exatamente com um sincronismo de som, né? É meio esquisito. É meio esquisito, porque a gente fala de idiomas diferentes. E é esquisito e é um desafio.
no final acaba dando certo. Vou dizer por quê. Porque eles conseguem, depois que recebem esse áudio com o mesmo tempo, eles conseguem colocar na engine do jogo e fazer com que esses áudios fiquem sincronizadíssimos com a boca. Então, quem assistir, por exemplo, a gameplay dublada do Outriders 2021 vai pensar que está assistindo um filme. Tamanho foi o cuidado e o desafio que nós tivemos para manter essas falas, todas as 100% das falas, em sound sync. Foi um desafio que a gente levou, acho que 3 meses para finalizar. Um projeto grande da Square Enix, foi um projeto que foi muito desafiador, né? E muitas vezes, galera, o desenvolvedor esquece que ele precisa fornecer a documentação para a localização, sabe, cara? Então, isso é uma coisa que não pode acontecer, porque isso pode realmente comprometer o resultado final do projeto, né? Não foi o caso do Outriders, não é o caso da Blizzard, não é o caso das grandes desenvolvedoras. E eu fico muito feliz que os desenvolvedores nacionais estejam começando a olhar para o mercado internacional, querendo localizar os seus jogos em inglês, fazer versões em espanhol, em português, para ganhar o mercado latino-americano. E vocês, poxa, tem que realmente se conscientizar de que o jogador latino-americano quer jogar em espanhol, o jogador americano quer jogar em inglês, o jogador brasileiro quer jogar em português. E eu queria aproveitar também aqui e perguntar para os desenvolvedores que estão assistindo a nossa palestra qual é a maior dificuldade deles, né? Eu quero ouvir de vocês quais as dificuldades que vocês têm. É budget? É grana? Como é que vocês desenvolvem, né, os jogos de vocês? Vocês são empreendedores? Tudo vai depender de como você vai criar o teu projeto e qual é o objetivo final dele. Se é o mercado profissional ou se é um jogo para ficar na rede aí, só com música, sem voz. E eu queria mais perguntas de vocês nesse sentido para entender qual é a maior dúvida de vocês. Podem perguntar à vontade. Além da documentação, há mais o que as pessoas desenvolvedoras podem fazer para melhorar a localização? Acompanhar de perto, Clébia, acompanhar de perto esse processo. Eu acho importante o desenvolvedor estar, por exemplo, acompanhando as gravações, vendo de perto o seu produto nascendo, dando pitaco, não na interpretação, porque isso daí fica uma parte um pouco mais artística, mas pelo menos no contexto. O contexto é fundamental. Quando ele não pode estar de perto acompanhando isso, que ele nos briefe exatamente como aquela fala deve ser dita, qual é o ambiente em que aquela fala está acontecendo, qual a força daquela, se aquela fala é gritada, se aquela fala é falada baixo, porque nós trabalhamos com um cenário de criação. Então, para você criar e reproduzir uma estética de som que, unindo-se à trilha sonora e ao que está programado no jogo, que dê a sensação de que o jogador está num ambiente real, é o nosso verdadeiro objetivo. E quando a gente consegue aliar essas 3 coisas, a gente tem uma imersão extremamente poderosa. Né? Aquela coisa de você estar jogando e dane-se o mundo. Eu estou aqui, cara. Eu estou aqui falando com Baal lá no gamezinho, tá ligado? Eu não sei se vocês viram essa semana, foi até muito legal. A Blizzard Brasil, né, através do seu canal no YouTube, Diablo Brasil, soltou um vídeo dos bastidores da dublagem do Diablo 2, que eu tive o prazer de dirigir, né, junto com o Marcelão, lá na Radioativa Game Sounds. Nós fizemos toda a localização do Diablo 2, né, repetindo a dobradinha que a gente já tinha feito no Warcraft 3 Reforged, que foi do ano passado. Né, nós fizemos o Diablo 2 e a Blizzard soltou um vídeo fantástico sobre a localização. Eu queria saber se eu tenho como passar para vocês, se eu compartilhar minha tela aqui no Skype, né? Eu tenho como passar, não tenho? Eu posso passar para vocês aqui, posso exibir.
Me fala, Kleber, se eu posso passar um vídeo aqui para vocês, se vocês têm como ouvir, enfim. Aham. Ah, beleza, eu vou compartilhar a tela, vou compartilhar o som. Muita gente, né? Peraí, não, tá errado. Vamos parar aqui. Quero muito botar esse videozinho para vocês. Deixa eu só mudar minha saída de som aqui para que vocês não sintam-se. Pá, pá, pá. Vou botar no fonezinho. Eu sou meio lerdo para aqui, mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu botar essa tela aqui. Vamos pegar a configuração de áudio aqui do Skype, vamos botar a saída do áudio. Outra saidinha para que vocês vejam tudo bonitinho. Deixa eu ver a saída de áudio. Pá, pá, pá. Cadê? Já ainda não. Estou só colocando aqui a saidinha do áudio aqui pro. Vamos ver se a coisa vai acontecer. Espera aí. Vamos ver se vocês vão ouvir. Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Não, ainda não estou passando o vídeo. Ainda vou compartilhar agora. Eu sou meio devagar. Eu tenho que compartilhar tela. Escolher a minha tela. Cadê? Tá aqui. E eu vou soltar o vídeo. Vou livrar esta terra das sombras. Pode ser considerado o primeiro para... Não foi páreo para mim. Malos. Ué, peraí. Começou no meio aí. Começou no meio. Vou voltar para o início, tá bom, galera? Ele só mudou a imagem lá no meio do vídeo. Pode ser? Vamos lá, então. Vou livrar esta terra das sombras. Pode ser considerado o primeiro para... Não foi páreo para mim. Malos continuam. Aqui quem fala é Dudu Espinosa. Oi, gente, aqui é Fernanda Baroni. Isso aí, Luiz Carlos Percy, sou ator. Foi simplesmente maravilhoso gravar o Diabo 2. Como é que está sendo o desafio de dublar em casa, no home studio? Quais são as vantagens e desvantagens? Eu estou aqui no meu home studio improvisado na minha casa no Rio de Janeiro. Pode passar e gravamos em seguida. Quer que eu repita? Queria também agradecer aos nossos colegas técnicos, que foram os grandes responsáveis por criar essa possibilidade remota. Esse trabalho ele se diferencia do presencial. Ele é sempre um pouco mais tenso e por isso precisa de muito mais cuidado. Para muita gente, né, o Deckard Cain é o personagem mais marcante dessa série Diabo, né? A voz do Pietro Mário, ela se tornou uma voz muito amada Sem dúvida. pelo público, pelos fãs da série, né? Os senhores do inferno já devem estar a caminho. Eu acho que quando a gente busca uma voz, a gente busca também prestar uma homenagem a esse ator que deixou um legado. O Malus foi forjado e encantado pelos antigos magos orádricos durante as guerras pecaminosas. A todo instante houve uma preocupação minha com o Percy, de falar, ó, não imita, não quero que você imite. Procure bem no quartel. É lá que as renegadas tinham sua forja. Vamos buscar pequenas características no modo de falar e que vão lembrar o modo de falar do Pietro, mas é a tua voz, é o teu Deckard Cain. Deixa eu fazer mais uma. A gente está gravando o narrador agora. Cuidado, deixa. Atravessaram impérios orientais desolados, terras ocidentais incógnitas
mantendo imaculadas as mãos do arcanjo Tirael. Vou livrar esta terra das sombras. A Atma está vingada. O reinado do medo chegou ao fim. O Malus continua a lhe escapar. Procure bem no quartel. É lá que as renegadas tinham sua forja. Bom, a gente vai gravar agora com o Smith. Usarei seus ossos para forjar armas. O teste das renegadas está feito. De quem serão os trabalhos aqui enterrados? Me ajude! Você pagará por suas atrocidades, Baal. Caçarei os males supremos até o fim do mundo. Tristan, a primeira a cair perante a ira de Diabo. A busca pela criação de um personagem mais verdadeiramente possível é a minha busca em todos os meus trabalhos, tanto na dublagem como nos games, enfim. É sempre a busca por uma verdade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer novamente a Blizzard, todos os produtores, todos os envolvidos, os técnicos, a direção do Cristiano Torreão. E eu queria agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto tão incrível do Diablo 2. Quero agradecer especialmente a Blizzard pela confiança. Vocês não podem perder esse game, que ele com certeza está incrível. Em breve, com vocês, Diablo 2, com um elenco de primeira. Ele é sensacional. E não deixem de jogar o Diablo 2. Joguem muito, joguem muito, avaliem. Bom jogo e até mais. É isso, galera. Sensacional, né? O que vocês acharam aí? Falem para mim. O Iago falou: sou jornalista, sempre vi mais do ponto de vista da capacidade comunicativa e, claro, como consumidor, mas gostaria muito de saber mais sobre esse crescimento do mercado da dublagem, visto que hoje temos muito mais ofertas de games dublados em comparação a alguns anos atrás. Cara, é porque realmente os desenvolvedores, o Iago, eles, é lógico que a questão comunicativa é muito fundamental, né? Principalmente quando você está imerso num universo que não é o teu. Então, se você não se comunica bem, e se o jogador não tem... por exemplo, infelizmente, no Brasil, nós não temos, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas para mim é infelizmente, nós não temos um público que entenda o inglês como talvez nós gostaríamos que tivéssemos, né? Acesso ao inglês, acesso a uma formação. E aí, os desenvolvedores eles já entenderam que o mercado nacional de jogos, né, do Brasil prefere essa comunicação em português, justamente porque ele está tão imerso ali na jogatina dele, que, por exemplo, não cabe você ter falas em outro idioma que o jogador não entenda e não consiga interagir com a fluidez necessária para que ele desenvolva a caminhada dele dentro do game, dentro daquela aventura, dentro daquele mundo. Vocês entendem? A comunicação é fundamental. Você tem razão quando você fala que sempre viu o lado da comunicação, né? A capacidade comunicativa como sendo uma pedra fundamental. E ela é. Ela é uma pedra fundamental, Iago. Você tem total razão. O problema é que até um pouco tempo atrás isso não era uma visão. As pessoas lá de fora, elas... Não sei se elas enxergavam o mercado dessa forma, mas o importante é que algumas empresas já faziam isso, né? Já enxergaram isso, né? Lá atrás. E já vem fazendo trabalhos, né? Eu participei de títulos maravilhosos como o Uncharted, o LoL mesmo, Overwatch, eu faço Junkrat no Overwatch. Então, assim, são trabalhos de desenvolvedores que já vêm
que enxergaram nesse mercado brasileiro a grande oportunidade de posicionar suas marcas, né? Eu acho que tem tudo a ver também quando uma desenvolvedora de game ela quer se posicionar no mercado, ela tem que se preocupar em todos esses detalhes, entendem, galera? Por isso que eu achei muito importante vir aqui nesse evento do Pong para conversar com vocês e tentar mostrar para vocês o que os caras fazem lá fora e de que forma eles tratam esse universo das vozes, do voice acting, da localização aqui no Brasil, para que vocês também tentem replicar esse profissionalismo no desenvolvimento do game de vocês, para que vocês atinjam o público-alvo de vocês. E para atingir o público-alvo de vocês, vocês têm que fazer com que essa imersão seja completa, seja real, verdadeira, e só com profissionais realmente preparados para isso vocês vão atingir esse objetivo. Entendeu, galera? Não sei se vocês entenderam todo o contexto da localização e do quão ela é importante, mas eu acredito que todo mundo que está aqui e que joga, quando bota o jogo no dublado, ele fica mais entretido em tudo que está acontecendo à volta dele e não se preocupa nem com legenda e nem em entender o inglês que muitas vezes a pessoa não consegue entender. Eu acho que é isso. Acho que o meu recado aqui está dado. Quero agradecer a Clébia pelo convite mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido realmente, de fato, o quão a gravação de vozes e o voice acting é fundamental. E eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa se encontrar de novo. Tá. O pessoal consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo, Clébia. Bom, Cristiano, muito obrigada aí pelas explicações. Eu queria só uma última perguntinha que não é técnica, mas uma curiosidade. Tem algum cuidado com a voz? Olha, todo profissional da voz deveria ter cuidados específicos. Eu, por exemplo, eu não bebo água gelada. Minha água aqui está fora da geladeira. Então não estou fazendo propaganda da água mineral. Mas é porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem que comprar água mineral, porque a água da SEDAI é ruim, né? Infelizmente. Mas eu posso te dizer que eu não bebo gelado, eu evito, né? E evitar fumar, evitar beber álcool, né? Eu não bebo álcool há muito tempo. O Iago está perguntando alguma dica para quem tem mais interesse em estudar e adentrar na área. Olha, adentrar na área da dublagem de games, você tem que ser. Seria para fazer o quê? No caso, para atuar, você teria que se tornar um ator, né? Porque é um trabalho do ator de voz, é uma função do ator, né? Nós somos atores profissionais com registro profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho, né? Então, eu acredito muito nessa questão de você estudar a interpretação para que você chegue na interpretação que o desenvolvedor do gamer colocou lá para você fazer direitinho, entendeu? Respondi mais uma do Iago. Obrigado, Iago, pela pergunta. Cândida, que bom que você gostou, viu? Obrigado. Valeu, Iago. Valeu, Eric. Foi maravilhoso. Muito, muito obrigada mais uma vez aí em nome da comunidade. Eu que agradeço. E até a próxima. Esperamos revê-lo em breve, né? Em outros momentos, quem sabe presencial, né? Opa, vai ser um prazer. Vai ser um prazer visitar vocês aí. Só me chamar que a gente vai. Pode deixar. Próximo ano já está na lista. Tá bom. Muito obrigado. Eu vou ver se vocês me chamam junto com o Marcelo, que é meu parceirão. Pronto, perfeito, perfeito. Eu tenho visto muito vocês na Game Jam Plus. Eu sou organizadora também da sede da Game Jam Plus em Natal. Você viu, né? Você viu, né? Pois A gente fez uma palestra bem legal recentemente lá. Bacana. Então, um abraço para todo mundo, para quem participou aí no chat. Então, até breve e vamos agora para as próximas atrações. Abraço. Tchau, turminha. Bom evento. Tchau.